Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise super interessante, um ranking estratégico dos países que estão mandando bem na crescente economia azul da África. E a pergunta que não quer calar, a que vai guiar toda a nossa conversa aqui, é a seguinte: quem é que está ganhando essa corrida? Uma corrida por uma oportunidade que, olha, vale bilhões de dólares nos oceanos da África. Bom, antes de mais nada, vamos colocar todo mundo na mesma página, né? O que é, afinal, essa tal de economia azul? Então, de forma bem simples, a gente está falando do uso sustentável dos recursos do oceano. A ideia é gerar crescimento, criar emprego, melhorar a vida das pessoas, mas, e esse é o grande mas, fazendo tudo isso sem destruir o ecossistema. É um equilíbrio bem delicado, super estratégico. Então, vamos começar nossa contagem regressiva, de baixo para cima, claro. Vamos começar com os chamados jogadores emergentes. São aqueles países que estão começando a construir suas estratégias a partir da sua maior riqueza, a costa. Bora conhecer os números 7, 6 e 5. E na sétima posição, quem será? Temos a Namíbia. Pois é, um país que está fazendo um trabalho incrível na gestão da pesca, lá no que a gente pode chamar de deserto azul deles. Olha, o caso da Namíbia é bem interessante. Os pontos fortes dele são claríssimos. Uma gestão da pesca que funciona de verdade, sabe? Com fiscalização pesada e exportações que não são só de matéria-prima. Eles agregam valor. E isso já deixa uma lição importante para a gente. Governança forte é a base de tudo para usar os recursos naturais de forma sustentável. Agora, nem tudo são flores, né? O turismo costeiro ainda está engatinhando, tem um potencial enorme ali para ser explorado. Beleza? Subindo um degrau no nosso ranking, na sexta posição, a gente encontra uma nação insular, Cabo Verde. E olha que legal, apesar de ser um território pequeno, o impacto que eles estão causando é gigante. E o impacto regenerativo, o que é mais importante ainda. E de onde vem o sucesso de Cabo Verde? A resposta está na comunidade. O modelo deles é todo focado nas pessoas. Pensa só, um turismo com uma identidade local super forte, ecoturismo que envolve a comunidade, programas sérios de proteção de tartarugas marinhas. É um baita exemplo de como a sustentabilidade pode ser o motor da economia. Eles basicamente transformaram o que poderia ser uma limitação, o tamanho, numa vantagem estratégica. É um modelo e tanto para outras nações insulares, né? Ok, para fechar esse nosso primeiro bloco de emergentes, na quinta posição a gente tem Moçambique, um verdadeiro gigante costeiro com um potencial azul assim absurdo, esperando para ser explorado. O potencial de Moçambique é de cair o queixo. Vamos lá, são mais de 2.700 quilômetros de costa. É muita coisa. E tem mais, manguezais imensos que são cruciais para o que a gente chama de carbono azul, que é basicamente o carbono que os oceanos e seus ecossistemas, tipo os mangues, conseguem capturar e guardar. E ainda tem um ecoturismo que está começando a bombar em lugares paradisíacos como o Bazaruto. A grande sacada aqui, a oportunidade de ouro, é usar a tecnologia. Imagina só, monitoramento por satélite, inteligência artificial, para ajudar a destravar e, ao mesmo tempo, proteger todo esse potencial. Agora a gente sobe mais um pouco no ranking. E o tema aqui muda um pouco. O foco estratégico agora é em comunidade e conservação. Vamos ver como esses dois elementos, juntos, viram uma vantagem competitiva poderosa. E aqui a gente tem uma comparação fascinante. De um lado, na quarta posição, o Senegal. A base da economia deles é a pesca artesanal, com um envolvimento da comunidade que é de tirar o chapéu. O grande problema? A pesca ilegal, que é um desafio enorme para eles. Do outro lado, na terceira posição, o Quênia. A abordagem deles é totalmente diferente. Lá, a inovação azul é um pilar nacional. Eles conectam conservação com turismo de um jeito muito forte e olha que importante, com foco muito claro na inclusão de mulheres e jovens. São dois caminhos bem diferentes, mas ambos super estratégicos. Chegamos! Estamos no topo do nosso ranking. Agora é a hora de conhecer os dois grandes líderes, as potências que estão na frente porque souberam combinar poder, dados e inovação. Quem são os donos do pódio? A medalha de prata, o nosso segundo lugar, vai para Marrocos. Uma potência pesqueira, sem dúvida, mas que agora está navegando numa transição super importante em direção à sustentabilidade. O Marrocos é um gigante, um dos maiores produtores de peixe da África. Eles têm uma estratégia chamada Halio Jutes, que é toda focada em agregar valor, e não vender só o peixe bruto. Mas sempre tem um mas, né? O risco da sobrepesca industrial é real e é grande. E aqui está a grande lição de Marrocos. Até as operações gigantescas precisam se modernizar. A oportunidade de ouro para eles é usar a tecnologia, como a IA, para prever os estoques de peixe e garantir que o negócio continue de pé no futuro, de forma sustentável.
E agora sim, rufem os tambores. No topo do pódio, o líder estratégico da economia azul na África é A África do Sul. Liderança clara em 3 pontos-chave: governança, uso de dados e inovação azul. Mas por que a África do Sul? O que eles têm de tão especial? A resposta tem nome: Operação Paquiza. É uma estratégia nacional super completa. Pensa numa receita de sucesso. Ela junta pesquisa, governo, empresas privadas, todo mundo trabalhando junto. Aí você adiciona uma infraestrutura portuária de ponta e um turismo costeiro que regenera o ambiente. Pronto, tá aí a fórmula do primeiro lugar. A lição que fica é cristalina. Para ser líder, não adianta ter ações isoladas. É preciso ter uma visão unificada. Isso mostra, na prática, a vantagem da tecnologia. A África do Sul não decide as coisas no achismo, é tudo baseado em dados. Para dar um exemplo, eles usam machine learning analisando variáveis como quanto de peixe pode ser capturado legalmente, quantos empregos estão sendo gerados no setor e quais são as áreas marinhas protegidas. Com base nisso, eles tomam as decisões. É a ciência, a tecnologia, servindo de base para a liderança. Bom, depois de passar por todo esse ranking do 7º ao 1º lugar, o que a gente pode concluir? A gente chega à ideia de um grande mosaico de soluções. A mensagem principal de toda essa análise é justamente essa. Não existe um único líder, um único modelo a ser seguido na economia azul da África. O que existe, na verdade, é um mosaico de realidades, de culturas, de soluções diferentes. Cada país está trilhando o seu caminho usando as suas próprias forças. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta para o futuro: quem vai liderar amanhã? A resposta, no fundo, parece bem clara. A liderança vai ser de quem investir hoje, agora, em 3 pilares que a gente viu que são fundamentais: dados, comunidades e, claro, o mais importante de tudo, a saúde dos nossos oceanos.